escravidão começou no Brasil no século XVI e durou muito tempo. O sistema escravista influenciou a cultura e a sociedade brasileira. A escravidão fez com que o trabalho se tornasse uma atividade inferior naquela época, sendo o trabalho braçal visto como algo para os negros. Ser escravo nunca foi bom para os negros e, por não aceitarem essa condição, buscavam maneiras para resistir. O conflito direto, as fugas e a formação de quilombos eram as principais formas de resistência. Outro jeito de preservarem sua cultura eram pelas manifestações religiosas e pela capoeira. No Brasil, a condição jurídica dos escravizados era muito parecida com a condição que os escravos tinham em Roma, a de coisa. Nas palavras do historiador Yuri Costa, nas formas jurídicas do século XIX, o escravo é tido como ser ausente. É ausente por não ser sujeito ou ser quase sujeito. Apesar de os negros serem vistos como objetos sem direito, existiram escravos que recorreram à justiça para conseguir sua liberdade e de fato conseguiram. Nós estamos aqui dentro do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, e hoje nós vamos conversar sobre um aspecto pouco conhecido da escravidão brasileira, as ações de liberdade. Eram ações, processos movidos pelos escravos contra os seus proprietários, atrás de alforria ou até acusando de maus tratos. Uma estudiosa desse assunto desde a época da graduação é Keila Greenberg. A história da Liberata ela é incrível. A Liberata era uma escrava que vivia no sul do Brasil, na região de Florianópolis, e ela processou o senhor acusando de maus tratos, pedindo a sua liberdade. O processo específico da Liberata é um processo estranho, porque ele acaba, de repente, ele não tem final, depois se descobre que ela fez um acordo com o senhor. Muito interessante. Agora, ela faz acusações, quer dizer, ela é uma história, ela é comprada com 10 anos, né? E foi estuprada, e passou a ser estuprada e ser viciada sucessivamente, né? Pelo seu proprietário. Mas ela o acusa de crime, não é? Então isso que eu achei assim, que coragem dessa escrava, né? Porque ela está na justiça contra o seu proprietário e ainda o acusa de praticar crime, não é isso? Ela o acusa de 2 crimes, na verdade. O crime contra ela e também o crime de acobertar os abortos, supostos abortos que a filha dele teria feito com filhos, tendo filhos ilegítimos na região. O que é interessante é que existia uma medida daquilo que era aceitável dentro da escravidão. Mesmo um regime que a gente entende ser um regime de absoluta violência, que de fato era, existiam normas, existiam regras que se elas fossem desrespeitadas, mesmo pelo senhor, existia um consenso na sociedade de que aquele senhor pode ter passado dos limites no trato com o seu escravo. E o entendimento da Liberata era esse. O fundamento desse processo é que ele não cumpriu a promessa, que era a de dar liberdade quando ela crescesse. Como é que um escravo que não tem direitos pode entrar na justiça e reclamar seus direitos contra o senhor? Isso realmente é uma coisa assim absolutamente fascinante. É um contrassenso do ponto de vista jurídico, se a gente pensar que o escravo, ele é coisa, ele não tem direitos, ele não tem propriedade, ele pertence a alguém e o corpo dele não pertence a ele mesmo, né? Ele pode ser vendido, comprado, herdado. Mas existe uma brecha, né, ou uma característica que esse escravo ele pode ser pessoa em 2 situações, segundo o direito, e aí é o direito desde o direito romano. Quando ele comete um crime e quando ele discute a sua própria condição de escravo. Então, um escravo pode ser o autor de um processo na justiça porque, naquele momento, ele está querendo dizer que ele não é escravo. No Brasil, pelo menos arquivados aqui no Arquivo Nacional, existem mais de 400 processos desse tipo. É uma história de luta. É uma história de muito sofrimento, mas é uma história também de conquistas muito impressionantes. Depois de 1850, a consolidação de sentenças favoráveis aos escravos contribuiu para o fim do regime de trabalho escravo. Essas evidências apontam que os negros escravos não tinham apenas deveres,
podiam recorrer à sua liberdade e, em alguns casos, tornar-se realmente livres. Nas escolas brasileiras, é ensinado que os escravos eram submetidos a condições desumanas, castigos torturantes e trabalhos degradantes. Não deixa de ser verdade, porém há apenas uma face da história que cerca os escravos brasileiros. Muitas escolas não ensinam a luta de alguns escravos pela liberdade e suas conquistas. Essas lutas contribuíram muito para o fim do regime de trabalho escravo. Atualmente no Brasil, existem leis aprovadas que tornam obrigatório o ensino da história da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de ensino médio e fundamental, mas na prática apenas algumas escolas ensinam.